queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver juntos a mensagem de número 152, cujo título é Descansar. E aí vamos ver, nesse versículo destacado por Emmanuel, que está na narração de Marcos, no Novo Testamento do Evangelho, no capítulo 6, versículo 31, Marcos vai nos dizer assim: e ele disse-lhes. A quem será que Jesus disse? Que Jesus: vinde vós aqui à parte num lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. A quem Jesus falava? Jesus falava a toda a multidão. Falava para nós, que estamos na correria do mundo e não paramos, não nos recolhemos. E Jesus amorosamente diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, como se dissesse assim, a um lugar calmo, tipo, sai dessa agitação, esse lugar deserto, começa aqui. Porque às vezes nós podemos ir para a nossa cama e continuar no redemoinho. Então, esse recolhimento exige também que nos pacifiquemos mentalmente, como indo a este lugar deserto, calmo, pacificado. A um lugar deserto e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, nem para descansar, nem para pensar. O que Emmanuel nos diz sobre isso? Então, o que Jesus diz é: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. E Marcos vai dizer: porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Diz Emmanuel: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão das exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar, sequer pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Nossa, quanta amorosidade! Quanta amorosidade nessa fala. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Temos deveres a cumprir, né? E, claro, por isso é que Jesus diz para descansarmos um pouco. Esse um pouco é o tempo necessário do refazimento das forças. À vista dos embaraços mínimos, declaram-se esses que Emmanuel está falando sobre, não é? Fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso,
Muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, quer dizer, ainda usam o mestre para justificar, esquecendo-se de que o Senhor constituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim repousai um pouco. Muito bem. Aqui eu acho interessante destacar isso, não é? Muitas pessoas precisam sim repousar mais tempo, porque repousar, vou dizer assim, se recolher mesmo, porque às vezes estão tão agitadas e tão ainda problematizando a própria estrada, por questões, muitas vezes, que já vêm lá de trás, que podem vir a adoecer e comprometer. É isso que muito bem Emmanuel fala do serviço que nos compete. Mas olha, muitas pessoas reencarnam também para se reequilibrar e muitas estão necessitadas mesmo de um recolhimento, não desse recolhimento da inércia de não vou fazer não, mas de um recolhimento levado por um possível desequilíbrio, ok? E isso é construído com o tempo e acaba acontecendo, pode vir a acabar acontecendo, e tem que se trabalhar então o reequilíbrio. Então uma coisa é o repouso para o reequilíbrio quando há um desequilíbrio. Reequilíbrio é quando há um desequilíbrio. O refazimento de forças é para o nosso descanso diário, para nós estarmos fortalecidos e revigorados para retornarmos aos nossos afazeres no dia seguinte, né? Então, aqui Kardec, Emmanuel vai destacar muito bem que Jesus não nos disse repousai quanto quiserdes, mas sim repousai um pouco. E é até muito bacana, não é? Porque nós temos as leis do trabalho que nos facultam, inclusive, férias, como também a escola tem férias, e às vezes temos tempos mais prolongados mesmo, não só de refazimento, como de outra coisa importante ao espírito, que é o lazer, né? O lazer também é importante. Então, às vezes estamos ali envolvidos com os nossos afazeres e há 2000 anos não tínhamos isso, né? Férias. Quem é que trabalhava lá naqueles servos dos grandes senhores que tinham férias? Não ia acontecer isso, não é? Mas é isso, descansar. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia e pelas oportunidades que Ele nos abre, Senhor, que Ele nos proporciona. Que as Tuas bênçãos possam estar sempre, Senhor, conosco. Que estejamos sempre atentos e nos lembremos da prece, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, os nossos afetos, mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles encarnados ou desencarnados, Jesus, que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado, Senhor, por tudo, por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã voltaremos com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.